deixar a menina falar um pouquinho, né? Então, vamos lá. Eu estou treinando inglês com essa secretária sua, Marcelo. Está quase descobrindo o que ela fala, né? Eu já, mais ou menos, eu já falei para ela, beleza, eu já vou fazer o que você está falando. Ai, gente. Vamos lá, então, com muita alegria no coração que a gente está nesse grupo aqui, mais uma vez, para estudar o Evangelho de Jesus e dar uma continuidade também através da fé, através dos estudos do Evangelho, né? Segundo o Espiritismo. Quando a gente traz essas perspectivas na vida da gente, a gente tem sempre que abrir o coração para que as alegrias cheguem. E não somente as reflexões em cima das nossas tristezas, porque o Evangelho é alegria. E com essa motivação é que a gente roga a Jesus que nos ilumine, que nos auxilie a propagar dentro e fora de nós essa mensagem libertadora. Que nós consigamos entender através das diretrizes que Cristo nos traz com relação à nossa moralidade, a exercer o nosso papel de trazer ao mundo a luz da vida e representando esse movimento dignamente, que nos deixa muito, de certa forma, com reflexões profundas a respeito do nosso papel perante o Cristo. Nós temos nesse momento a grande alegria e o agradecimento à espiritualidade que tem nos apoiado, que tem fomentado nesse grupo e dado a oportunidade, através do Espiritismo, do desenvolvimento do nosso raciocínio diante dessa mensagem que há mais de 2000 anos está vigorando no nosso planeta e que é a mensagem definitiva para a construção da nossa felicidade. Senhor Jesus, agradecemos imensamente o teu esforço de aqui ter lançado essa semente. Sabemos que ela é oriunda de nosso Pai, que direciona todo o amor, que representa nas nossas vidas a própria vida em si, mas que conclama em nós uma boa administração do nosso livre-arbítrio para que possamos nos tornar dignos dessa filiação. Que a palavra de Deus ecoe sempre nas nossas vidas e transforme os nossos movimentos em representações fiéis do direcionamento do amor fraterno a todos nós, ao mundo e aos nossos irmãos. Que a paz celestial daqueles que se consagram a esse grande trabalho esteja já sendo desenvolvida na vida de cada um e nas famílias aqui representadas. E que essa família, não só da parte consanguínea, possa se estender à humanidade. Que assim seja. Que assim seja. Telinha já assim está. seja. Chegou a telinha, né, para vocês aí. É o quê, Marcelo? Chegou. A telinha vocês estão lá na telinha do João 15. João 15. Isso, tá ótimo. Olha, nós paramos lá no João 22. Nós estamos no João 15, deixa eu ver aqui como é que tá isso. Porque eu tô com uma tela só hoje, tá? João 15. Aí vocês estão vendo 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27, correto? É isso aí. Então, o que a gente viu na semana passada? Um pouquinho. Lembrai-vos da palavra que vos disse. Não é o servo maior que o seu senhor. Se a mim perseguiram, também vos perseguirão a vossa. Se guardam a minha palavra, também guardarão a vossa. Então, a gente até conversou aqui sobre essa questão dessa representação do servo, que é a questão da adesão, aquele que serve uma causa. E aí fizemos a grande pergunta que deve ser feita na intimidade do nosso coração, é que se realmente já fizemos essa adesão. E nós precisamos entender o que significa fazer essa adesão. Trazer nossas vidas.
trazer vivamente o Evangelho de Jesus, representações dele, das diretrizes dele. Aí vem semana passada, mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Não conhece, nesse caso, não conhecer a manifestação de Deus. E a manifestação mais fidedigna que a gente tem é o próprio Cristo. Ele é uma manifestação através da sua vontade, através dos seus pensamentos, através das suas atitudes, dessa vontade divina. E é interessante que a vertente dessa vontade divina, ela incide sobre nossas vidas sob parâmetros de construção da felicidade verdadeira e espiritual. Então, é isso que a vida nos conclama. Há um desenvolvimento dentro da nossa intimidade, e esse envolvimento, ele vai de encontro à relação que a gente tem com a gente, relação de nós, através daquilo que a gente recebe da vida, das interpretações, da maneira que a gente reage, etc., das relações que nós temos com os outros, os nossos irmãos, e da relação que a gente tem com as circunstâncias. Então, dessa estratificação, dessa grande equação desses três elementos, é que nós construímos a nossa felicidade, pela melhor maneira de atuarmos nessas relações, conosco, com o nosso próximo e com as circunstâncias e as situações que nos encontram no nosso dia a dia. Porque tudo isso é construído por uma dinâmica pedagógica. E o que quer dizer uma dinâmica pedagógica? É estruturado por um processo de uma educação que a gente chama de adaptativa, quer dizer, adaptado a qualquer um de nós, a necessidade de qualquer um de nós. Por isso que a vida tem representações diferentes para cada um de nós. Porque ela toca em nós, que é necessário nos movimentarmos para esse processo de libertação, para esse processo de modificação, para esse processo de engrandecimento e de mudança de valores. Porque na nossa estrutura existe uma área de valores, é o que a gente dá importância. E muito dos movimentos que nós fazemos são iniciados por esse grau de importância que nós damos às situações. Tem pessoas que vivem o grau de importância no materialismo. Então, o valor dele está no materialismo, ele busca isso. Tem pessoas que já despertaram para uma vertente diferenciada da imortalidade da alma, e aí os valores começam a se modificar, mas um interfere no outro. Nós não somos 100% um, 100% outro, sempre um interfere no outro. Então, o que ele fala aqui em fazer na 21, né? Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Então, a gente percebe que esse conhecimento dessa vontade divina é que nos faz, muitas vezes, nos encontrarmos ou reencontrarmos com a verdade, e a verdade é tudo aquilo que nos incita a essa construção dos valores eternos, que são morais, que estão dentro de nós. A 21, ela fala muito nisso, né? Fazer por causa do meu nome. E aí a gente entra na de hoje, a gente terminou com 22, se não viera nem lhe houvera falado, não teriam pecado, mas agora tem desculpa do seu pecado. Quer dizer, com a vinda de Jesus, novos parâmetros morais foram estabelecidos. Então, as nossas consciências hoje se adaptam aos parâmetros morais. E esses parâmetros morais, eles são importantíssimos na questão do entendimento, na questão de entendermos, porque... Peraí que está chegando gente. A Cidinha caiu, tadinha. Estava aqui com a gente. Para nós entendermos o padrão moral, para que a gente verdadeiramente não vacile no entendimento, para também não cometer mais equívocos de interpretações. A humanidade, diante do ensinamento de Jesus, já se equivocou muito nas suas interpretações, trazendo até violência para os seus processos. E hoje não nos cabe reincidir nesses movimentos. Então, há uma nova era, onde, quando fala pecado, é erro, onde os parâmetros dos erros são mais claros para a gente. E é muito interessante que erro, na nossa concepção, é tudo que está fora da sintonia com a vontade divina. É tudo aquilo que não colabora para que se estabeleça um âmbito da felicidade plena. A felicidade daquele espírito que alcançou a sua angelitude, que alcançou o seu parâmetro santificador, né? O seu caminho santificador.
Eu acho que cada um de nós aqui está se estruturando para encontrar o caminho da santificação. E é muito interessante, e não é exigido de nós milagres na questão de transformação moral. O que é oferecido a nós é uma família, é um contexto de trabalho, é um contexto de sociedade, aonde nós fazemos essas experimentações de evolução e aí nos aprimoramos para que no futuro a gente possa abraçar responsabilidades maiores. Então, hoje a gente tem que dar conta, inicialmente, de nós, da nossa família e das questões sociais, e se pudermos ampliar esse contexto na concepção do amor, a gente amplia para a sociedade em si. Alguns já têm condição de fazer isso, né? Já fazem isso primorosamente. E isso concita-nos a esse movimento libertador. Então, aí ele fala aqui na 23, aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-na e me odiaram a mim e a meu Pai, quer dizer, incomodou, porque trouxe um novo parâmetro. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei, odiaram-me sem causa, sem motivo algum. Então, o que traz para a gente aqui, isso que a gente viu semana passada, só para a gente já começar a dessa semana, é que não se cobra nada daquele que não tem consciência. E, então, se a lei em si não se revelou para uma pessoa, para um espírito, ou o que for, aquilo não é parâmetro ainda para ela. Então, quando Jesus veio, ele trouxe esse novo parâmetro e aí, de certa forma, todo o sentimento que foi causado na época de Jesus contra ele, com certeza não teve motivações justas, não teve. E aí ele fala aqui para gente, aquele que me odeia também odeia Pai. Aí quando a gente na 23, voltando aqui na 23, quando traz essa questão de odiar, a gente pode lembrar da época de Jesus, aqueles que odiavam Jesus e alguns que odeiam até hoje e tal. Mas a gente pode jogar isso aqui para dentro. Odiar aquele que tem raiva, aquele que está contrário a. Então, a gente precisa olhar para dentro da gente para saber também que elementos dentro de nós ainda estão contrários a esse movimento proposto pelo Evangelho de Jesus, que é libertador. Porque isso serve para o mundo, mas serve também para o nosso mundo interno. Então, a nossa responsabilidade nesse processo aqui é proporcional ao nosso conhecimento, e hoje a gente está buscando conhecimento através do Espiritismo, através do Evangelho, de uma forma diferenciada. E quanto mais nós conhecemos, mais responsáveis somos pelos nossos pensamentos, palavras e ações. Porque nós estamos trazendo fomento para que o nosso senso crítico, nosso senso consciencial, ele evolua. Então, quando nós alimentamos a nossa consciência, e a consciência, o elemento básico dela, ele é binário, é o certo e errado, a nossa concepção de certo e errado vai se ampliando, vai se aprimorando. E aí, de certa forma, o processo de hipocrisia se estabelece em nós, inicialmente, porque nós clarificamos a nossa consciência, mas não damos conta ainda de ser aquilo que está nela. Então, nós nos tornamos seres hipócritas, mas a gente já estudou isso aqui, a hipocrisia é um estágio da evolução. A gente não precisa se martirizar, não. É simplesmente aquele que ainda não consegue ser aquilo que ele já sabe que tem que ser, né? E aí ele caminha para isso. Então, vamos ter um pouquinho de calma aí, claro que sem estacionar, mas a gente precisa despertar para entender esse processo dentro da gente. É só olhar para a nossa vida e saber em quais elementos ainda fraquejamos. E são, sim, nós conseguimos identificar. Então, Deus age, e é muito interessante, Deus age através de nós mesmos. Então, a misericórdia divina se faz através dos próprios homens. Então, nós precisamos também nos tornar instrumentos para o exercício da misericórdia ao mundo, que é nos tornar dignos de receber as intuições, as inspirações do mundo espiritual, para que atuemos em nome de Deus, às vezes até sem perceber. Então, quem se opõe à manifestação de Deus através de alguém, é o encarnado ou desencarnado, está se opondo ao próprio Deus. Tá? Gente, a palavra é aberta, todo mundo sabe. Deixa eu ver.
Francisca está aqui também, Francisca, fica à vontade, tá? Perguntar, trazer alguma complementação, corrigir também, tá? É muito bem-vindo as correções aqui. E também, se eu viajar um pouquinho aqui e não ser entendido o que a gente fala, pode interromper e pedir para a gente falar de uma forma diferente, tá? Vamos aqui para o 26. Deixa eu acompanhar vocês aqui. O 26. Tá, tem o 25 também, né? Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Nós já fizemos, nós já lemos aqui. Então, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Lembrar que o que está escrito na lei em nós está descrito na nossa consciência, relativamente à nossa evolução. Então, são concepções diferentes de certo e errado para cada um de nós. Alguns evoluem mais para uma parte, mas deixam outros a desejar, e vice-versa. Aí vem 26. Quando, porém, vier o Consolador, que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Olha que bacana isso aqui, desde o princípio. Desde o princípio. Eu achei isso aqui muito interessante. Mas vamos pegar aqui o 26 primeiro. Uma coisa também que a gente lembra aqui para o grupo é que isso aqui, a tradução veio do grego, e o grego não tem pontuação. Tá? Então, algumas conjunções, algumas coisas aqui a gente pode entender. Por exemplo, aqui você tem no 27, e vós também testificareis, pois estiverdes comigo desde o princípio. E aqui está traduzido como pois, mas a melhor tradução da conjunção subordinativa hot é traduzida como que. E aí, quando a gente traz isso para o texto, a gente, olha só, mas quando vier o Consolador, que da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Aí, se a gente trocar aqui para quê, olha como é que fica. Quando vierdes o Paracletos, a gente já estudou lá atrás, Paracletos, mas nós vamos falar dele, é uma revelação, mas quando vier o Paracletos, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito de verdade, aquele que procede da parte do Pai, testificará acerca de mim, e vos testificareis que sois comigo desde o princípio. Olha que interessante. Que sois comigo desde o princípio. Então, quando a gente fala de Paracletos, hoje a gente sabe, já estudamos lá atrás, que o Paracletos é o próprio Espiritismo. Quando veio revelar que a gente estava pronto para uma nova era do ensinamento com Jesus. Porque muitas coisas, naquela época, a gente não daria conta. Hoje a gente já dá. Então, o Paracletos chegou. O Espiritismo está aí. E ele testifica de Jesus. De fato, ele testifica o tempo todo. Através de uma nuance diferenciada, que já existia lá atrás, mas que hoje era traz mais forte no Espiritismo, que se chama imortalidade da alma. Através da imortalidade da alma, nós conseguimos respostas para muitas coisas que a gente não tinha antes. Então, ele fala que o Espírito da Verdade testificaria de Jesus, como de fato, e aí, na concepção de cristianismo redivivo, a gente entende o Espiritismo como o cristianismo redivivo, trazido mais fortemente na questão da imortalidade da alma, da vida além da morte, da existência dos espíritos, das muitas moradas, né, etc., a gente percebe que esse cristianismo redivivo também é um movimento que procura se livrar de dogmas e teologias implementadas pelos próprios homens para justificar muita coisa dentro das religiões. Então, o Espiritismo hoje precisa ser livre disso, desses enraizamentos que foram criados pelo próprio homem. E por quê? A realidade espiritual, gente, ela tem que ser pura, ela tem que ser límpida, ela tem que ser transparente. E com essa interferência dessas interpretações, muitas vezes equivocadas, trazidas por dogmas e por teologias dos homens, a gente não alcança esse grau que nós precisamos do entendimento acerca de quem é Deus e quem somos nós, que é o que a gente busca o tempo todo. E é interessante que esse quem somos nós, ele é temporal, né?
Hoje ele é um, amanhã ele é outro, porque nós estamos em processo de mutações contínuas, evoluções, e isso é muito importante a gente entender. Então, o cristianismo redivivo é trazer as diretrizes que Jesus traz através do evangelho, e com mais o fortalecimento da imortalidade da alma, mas livre, máximo possível, das nossas concepções vinculadas à matéria e ao materialismo. E aí, não justificando nada que já foi feito através de hoje pela própria violência que incide algumas religiões. E até por nós mesmos, né? Quando a gente trata de uma maneira diferente aquele que tem outra crença. Nós precisamos avaliar se a gente faz isso. Então, essa realidade espiritual, ela tem que ser cada vez mais límpida para a gente. Esse nosso contato com o Evangelho tem que ser mais puro. E ele só é puro com aquele que sabe e sente. São dois, as duas pernas para a caminhada, né? É o conhecimento e o sentimento. Os dois, eles se complementam muito nesse processo aí. A gente tem que entender isso. Testificamos que somos com Cristo desde o princípio das coisas, porque a causa primária de todas as coisas é Deus. Então, essa concepção ela já existe desde o princípio mesmo. E aí, quando a gente fala de Deus, o Cristo é a manifestação de Deus nesse mundo sensível. E nós somos com Cristo, nós somos da sua natureza. A nossa natureza é divina. Então, o que o Cristo está falando para a gente aqui, voltando outra vez, né? Se já está cansado de ouvir isso, a manifestação do Cristo em nós é o Cristo nós se manifestando através do exemplo do Cristo Jesus. Então, dentro de cada um de nós, existe uma vertente que vai alcançar a esfera crística, assim como Jesus o é hoje, e já era na época que ele esteve aqui na Terra. Então, o estabelecimento desse Cristo dentro de nós, que é a chama divina crescendo, a nossa representação de Deus crescendo dentro de nós, a gente começa a se manifestar na vontade divina através das nossas atitudes e pensamentos. Isso aqui é importante a gente entender. E aí, Deus nos usa como instrumento para que o mundo seja diferente. Quando eu falo mundo, gente, eu não vou imaginar o planeta Terra, não, que é muito para nós. O mundo é as nossas relações com o marido, com a esposa, com o filho, com o irmão, com o trabalho, com o patrão, com o colega. Esse é o nosso mundo. Nós temos capacidade de tornar esse mundo melhor, para que no futuro a gente possa tornar uma sociedade, uma cidade, um país, e aí as responsabilidades vão ampliando, conforme a capacidade de cada um. Mas começa no nosso... Tem pessoas que estão começando a ter essa concepção na gestão do seu próprio sentimento, quer dizer, em si. Como é que lida com os medos, com as fobias e com os outros elementos aí, né? Eu vi que alguém está chegando aqui, a Luísa. Deixa eu admitir ela aqui. Ok? E aí, queria ouvir vocês um pouquinho, para a gente estabelecer aqui um diálogo e não ser só um sentido, um direcionamento. Alguém quer falar alguma coisa? Fica à vontade, gente. Eu falei demais já. Marcelo, Oi. você está falando aí, nem pensa em pensamento, não, como é que é? Em julgamento, certo, errado, né? Parece que hoje praticamente não existe erro, mas também não existe acerto total. Eu fico imaginando, sabe, Marcelo? Olha a minha cabeça onde é que ela foi. Imaginando como que um juiz faz para julgar uma pessoa. Porque a maioria dessas falhas... E olha aqui, para você escutar um trovão. Nossa Senhora, eu vi. A maioria dessas falhas é por ignorância. Não é? A gente não pode falar nada dos outros, porque a gente sabe que isso é falta de conhecimento mesmo, não conseguiu ainda conhecer. Como é que faz? Olha a dificuldade do mundo físico mesmo. Sim. Mas nem todo mal é feito dessa forma, pela inocência, né? Existe aquele que se compraz mesmo.
e aquele que sabe que está fazendo mal e faz o mal. Então, nós temos várias representações. Não, nós não podemos camuflar o mal como totalmente inocente, porque a gente cairia até no que a gente até conversou com considerar o outro menor, né? E não é. Então, assim, o erro ele existe, a concepção de erro existe, certo e errado existem, senão a gente não tem parâmetro. Quando a gente fala que nós somos seres políticos, nós somos seres que concebem o contexto de certo e errado o tempo todo. Isso pode, isso não pode. E aí a gente consegue fazer essa concepção desde os primatas lá de trás que aprenderam que colocar a mão no fogo queima. Então, se traz dor, não é bom, então já se evita de fazer. Então, a nossa concepção de certo e errado também é assim. Eu tenho atitudes e pensamentos que me trazem sofrimento, me trazem angústia, porque hoje, na minha consciência, existem parâmetros que falam, isso não pode, isso é errado, mas eu faço, eu sofro. E através do sofrimento eu aprendo a não fazer. Mas aí existe a concepção também daqueles que aprenderam na sua consciência e que não precisam experimentar para não fazer. Porque o mundo já tem esse parâmetro muito claro. Eu vejo meu irmão fazendo e falo assim, não, isso não me cabe. Feitos pelas concepções que eu estou adquirindo através do estudo, através de... Então, o erro em si ele existe. O certo e errado existe. E o erro, às vezes, é erro pela própria vontade do ser, que já sabe que aquilo é erro, mas ele não consegue ainda, não é pela inocência, mas ele não consegue ainda resistir. Aí é um processo de resistência. Por quê? Essa construção foi estabelecida no espírito através das suas repetições do passado. E aí, quando ele concebe na sua consciência que aquilo é errado, ele ainda não dá conta do não fazer. Então, ele passa por um processo de reeducação repetitiva, isso é muito estudado pela psicologia, onde ele vai testar através da sua resistência a não fazer mais. Vai vir a vontade, aí ele vai arquitetar e vai fazer. Depois vai vir a vontade, ele vai arquitetar e não vai fazer. Aí vai vir a vontade, ele tolhe o planejamento disso e também não faz. Aí depois ele vai lá no sentimento e na vontade dele começa a trabalhar. Então, assim, não é todo erro que é inocente. Não existe o erro que está no processo de aprendizagem mais evoluído. É aquele erro, infelizmente, entre aspas, consciente, ou sem aspas, né? Não sei nem se eu deveria pôr aspas nisso. É a minha maneira de entender, tá, Lu? Tem aquele que conhece, mas persiste, né? Como se não conhecesse, né? E possivelmente é a gente, né, Lu? A gente tem coisas que a gente não consegue... Nós também. A gente sabe que não deve, mas, poxa, você vê a pessoa com diabetes, o médico falou, ela tem consciência, ela é estudada, mas ela come doce. Né? Ela come doce, ela está buscando alguma coisa, até que depois ela consegue estabelecer um critério de maturidade na sua gestão própria, que ela fala assim, não posso, não tenho vontade, mas não posso. Aí ela tolhe o fazer, depois ela consegue trabalhar à vontade. Até que no futuro ela não sente mais vontade, né? Ela Mas é uma maneira que eu entendo, tá, gente? Marcelo. Oi. Oi. Marcelo, no princípio, antes de começar, no início, né, da oração, você falou até que da pedagogia, né? Você usou esse termo, né? A pedagogia. E aí, no item 22, Sei lá com você. que trata, se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Sim. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Então, antes, né, da vinda, do ensinamento, né, do Cristo, né, de Jesus, era normal, né, a guerra, né, tornar o outro escravo, quem perdesse a guerra era escravo. E aí depois, né, com o aprendizado, ficamos sabendo que não é normal, né? É um erro, né? O pecado é o erro, né? Fazer o outro escravo, a guerra, matar, né? Olho por olho, dente por dente.
E depois, aí você estava explicando para a Lu da resistência, né? Sim. A resistência, né, em aceitar o aprendizado, né, em não querer aprender. E no texto tem muita palavra ódio, né? Tem. Assim, quem me odeia, odeia também meu pai, assim, a resistência, né? A É, pessoa, nós, né, É. resistimos e Uhum. vem um sentimento forte, né, É isso de mesmo. ódio, né? É o reflexo do passado, né, Ana? É o homem velho ainda falando muito fortemente através da gente. Ele vai insistir, ele vai insistir. Mesmo com o surgimento mínimo do homem novo. Não se esqueça que o homem novo, ele se estabelece inicialmente em nós através da vontade, mas ainda não em forma de atitudes e de ser, até que ele se conclama no futuro. Então, hoje, o nosso ser atual, ele ainda é construído pelo ser velho, infelizmente. O ser velho bate mais forte na gente. Então, está surgindo um homem novo, mas que ele é incipiente, ele está começando a aparentar, a trazer representações na nossa vida. Mas a maioria das nossas representações ainda são galgadas nas experiências do passado, e nosso passado ainda é um pouco comprometido. Aqui ele fala que hoje nós estamos tomando conhecimento mais profundo do que é errado, do que é certo. Mas isso é relativo. E a Lu falou uma coisa séria. Muitas coisas hoje que nós acreditamos que sejam certas, no futuro possivelmente vamos entender que não são, pela evolução do entendimento. Então, quer dizer, nós somos seres que ainda estamos desenvolvendo muito essa questão dessa relação com a verdade, né? De enxergá-la com a sua pureza maior. E você falou certo, ainda tem muito contrário aqui, né? Eu odeio o contrário nesse texto. Então, nós ainda somos muito mais contrário ainda do que os a favor desse grande movimento libertador. Então, isso que a gente faz aqui no nossas quartas-feiras, é trazer fomento para que na semana, no dia a dia, a gente consiga cada vez odiar menos, ser menos contrários a essa vontade divina, né? Sim. Uhum. Então, obrigado pelas colaborações, foi muito bom. Obrigada. Obrigado, Lulu, e obrigada, Ana. Aí é com a Beth. Agora, Betinha, tomei 5 minutinhos do seu tempo, me desculpe. De jeito nenhum. Marcelo, ainda no seu tema, essa questão do odiar aí, é amar menos, é gostar menos. Não é esse ódio que a gente, né, sente, essa raiva que tem, né? Quando Jesus fala lá odiar, ter que odiar os pais e tal, isso é no sentido de gostar menos. Os valores, né? Valorar, né? Valorizar, né? Isso, é nesse sentido. Mas vamos lá para o Livro dos Espíritos. Cadê você, Lu? Vamos para a questão 940. Estou aqui, Beth.